Oiê, vamos falar de tese? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E no vídeo de hoje, para poder te ajudar com temas de redação que trabalham sobre fome, eu vou aqui falar para vocês sobre 10 teses possíveis que você pode usar em redações que utilizam o tema ou até mesmo como ideias gerais a relação que a gente tem com fome. O que eu quero que você entenda é que quando a gente vai falar sobre fome, não é simplesmente o relacionamento que a gente tem com estar chegando perto do almoço ou esse desconforto que a gente tem antes de esperar um prato estar cozinhando ou um prato estar no micro-ondas, mas sim com uma relação que nós vamos ter com pessoas que não têm acesso à comida de forma recorrente ou que inclusive não sabem se vão ter acesso a esse tipo de comida, ou até mesmo com pessoas morrendo por conta da falta de alimentação. Então eu quero que você entenda que muito provavelmente a gente pode ter temas relacionados como desperdício de alimento, como insegurança alimentar, ou até desertos de alimentos, ou até vários outros temas, como por exemplo como a gente vai ter ao longo desse tipo de tema. Então aqui, apesar de eu estar falando de fome, pode ser que tenha assuntos diferentes que possam ser tratados da mesma forma. Mas lembrando sempre que nesses tipos de tema, uma boa definição de fome vai aparecer para que você não fique confuso. E da mesma forma que eu também falo de tese, eu acho que é interessante a gente perceber como que esses temas poderiam aparecer em diferentes vestibulares. No caso do que teria temas de redação para o Enem, poderíamos ter já os temas que já se passaram, como apareceu no Enem PPL, mas um tema que cairia no estilo seria de caminhos para enfrentar a fome no Brasil. Mas o tema também já caiu no PPL para poder falar da insegurança alimentar. Se fosse um tema para a redação da FUVEST, poderíamos ter de quando a comida será um direito. A FUVEST trabalha com esses temas mais filosóficos, com terminologias e também uma comparação de tempo. Então eu acho que a gente pensar nessa discussão da comida ser um direito, fala muito bem sobre a fome. Temos também para temas como a UEA, a Unesp e a Unifesp, de comida entre o direito e a mercadoria. A UEA, a Unifesp e a Unesp trabalham com esses temas de dicotomia, de dois lados ao mesmo tempo, e esses temas com entre, que é falar do que a gente tem, do que vai dividir esses dois pontos, são temas muito recorrentes nesse tipo de vestibular. A partir daí, para a UERJ, que a gente vai ter geralmente a leitura de uma obra para depois a gente falar sobre um tema, eu acho que muito provavelmente um bom tipo de obra para poder ser lida seria a Mesa Voadora de Luiz Fernando Veríssimo, que fala de uma forma meio humorística com a relação dos brasileiros com a comida. E aí eu acho que teríamos então um bom tema que seria o que leva o comportamento das pessoas em A Mesa Voadora em relação à comida ser tão humorístico. Também a gente pensando nesse caso do que a gente vai ter do exagero e da ironia. Aí temos a UFO e a Unicamp, que gosta de trabalhar com outros gêneros textuais, assim como também seria o caso da US, que seria um texto reflexivo. Então pensar que é um texto que não necessariamente precisa chegar a um ponto final, mas que vai refletindo em torno de outros assuntos. Que teremos então de ser enviado ao ministro da Agricultura e Pecuária sobre a dualidade do Brasil, ser um grande exportador de comida do mundo, mas ter gente passando fome no Brasil. Temos então finalmente o tema da URGS, que leva como consideração a leitura de um artigo de opinião bem extenso, e teremos então o artigo Brasil pode liderar combate à fome por Cláudia Busetti Calais e discutir sobre o tema Passa fome quem quer. Então vamos falar então da primeira tese possível, lembrando que os textos motivadores também geralmente vão te ajudar com ideias possíveis e também com construções possíveis, e que não é que necessariamente todas essas teses podem ser trabalhadas no mesmo tema, que eu acho que o primeiro deles que é o que a gente confunde muito, que é comida como mercadoria. A gente precisa entender que pelo fato de trabalhar, que a gente vive em democracias capitalistas, a comida não é muitas vezes considerada como direito e sim como mercadoria. Então ela tem que ser vendida, jogar fora comida, queimar comida ou até mesmo descartar isso faz com que o preço tenha uma manutenção. Então é proposital que a comida, por ser mercadoria, faça com que a gente tenha a fome do Brasil de forma proposital e sistemática. Uma segunda tese possível teríamos então como o Brasil com um capitalismo dependente. A gente precisa entender que a dinâmica do Brasil em relação a outros países é que a gente tem como produção do alimento que a gente exporta, sempre fazendo com que outros países dependam dessa produção, porque aqui é mais barato e depois a gente exporta. Então, como a gente não vai ter essa produção feita de forma nacional para poder conseguir enriquecer e abastecer o próprio Brasil, nós temos que
por ter essa obrigação de ter que servir outro país e por principalmente ter a preferência de que se a gente vai ter que escolher entre vender esse produto e fazer o pessoal passar fome, economicamente falando, se faz essa forma sistemática do capitalismo dependente. A tese número 3, poderíamos falar dos desertos alimentares, que é um conceito que a gente tem, ao qual sistematicamente nós temos lugares que têm falta de alimentos frescos de forma proposital. Nós temos isso sendo de várias formas possíveis, mas não necessariamente que a gente vai ter com pessoas não tendo acesso a alimentos frescos, porque é uma área que está muito longe de centros urbanos, mas que temos também essa intenção de se empurrar alimentos ultraprocessados ou com alto teor de sódio ou alto teor de açúcar, fazendo com que a única forma de alimento é ter uma alimentação sem ter alimentos essenciais e alimentos com valores nutritivos. Então esses desertos alimentares é uma forma também econômica de fazer com que se puxe com que essas empresas que produzem esses alimentos ultraprocessados consigam vencer a necessidade de a gente defender um direito no Brasil da alimentação e do bem-estar da saúde para poder se vender esses tipos de produtos. A tese número 4, poderíamos também trabalhar com a ideia das mudanças climáticas. A gente precisa entender também que apesar do Brasil ser um grande produtor e que muito provavelmente os invernos também não sejam tão rigorosos e façam com que a gente perca também safras e plantações, é inevitável que por conta agora de queimadas e de mudança de temperatura e de mudança inclusive de clima, faça com que a gente agora tenha uma instabilidade na produção alimentícia. Então, quem já tinha comida não está tendo mais e quem não tinha tem menos ainda, porque a gente tem essa questão das mudanças climáticas que afetam a produção de alimento no Brasil. A tese número 5, poderíamos trabalhar com a que a gente tem da ideia da distribuição de alimentos. Precisamos entender que, obviamente, para regiões com o que a gente vai ter a distribuição de renda maior, que tem o mais capital, a comida vai chegar com muito mais facilidade. Locais que a gente vai ter uma renda menor, a tendência é que o alimento não chegue por lá. É só você pensar onde que fica sistematicamente supermercados e inclusive feiras de alimentos. Você não vai encontrar em todos os lugares e muito menos tipos específicos de alimentos. Você pode perceber inclusive até mesmo com que você vai ter a ideia de padarias, ou bares de esquina, ou armazéns, ou mercados, com o que eles vão oferecer de alimentos que são frescos e alimentos que são ultraprocessados. Uma outra tese possível, que até conversa um pouco com o que eu falei sobre a comida como mercadoria, até mesmo os desertos alimentares e as mudanças climáticas, são o que a gente vai ter não só a distribuição de alimentos, mas o transporte de alimentos. A gente esquece que, de fato, o Brasil ele tem uma grande gama de a gente fazer com que a gente tenha apenas o transporte de alimentos ser feito majoritariamente com caminhões. O que vai acontecer é que o transporte de alimentos no Brasil é feito de uma forma tão mal otimizada que de cada 10 produtos que são levados até um supermercado, 5 já se perdem só nesse tipo de transporte. Então é muito comum que comida já seja desperdiçada antes mesmo de conseguir se chegar no supermercado ou até mesmo na feira. Então uma das coisas que a gente poderia fazer até mesmo com uma análise da fome por conta da distribuição, não é nem por conta mesmo do que a gente tem dessa ideia de que a comida chega a 100% e as pessoas que não querem comprar, mas essa ideia que a gente tem de que vale muito mais a pena para as empresas desperdiçarem esse tipo de tanto de comida que nós temos para poder fazer com que se venda como uma ideia principal de ser uma mercadoria e não de otimizar, de fazer com que o transporte seja mais seguro, as comidas cheguem em grande quantidade e que apenas fique a ideia do lucro total. A tese número 7 fala de falta de pautas públicas. O que a gente precisa também colocar em discussão é que o governo também é responsável por essa distribuição de alimento e também dessa organização do que poderíamos ter até mesmo de construção de restaurantes ou até mesmo produção de hortas que poderíamos ter no sentido de municípios terem suas próprias hortas ou os bairros terem hortas. Então, colocar essa culpa apenas na pessoa é uma coisa muito individual, que é um sistema do capitalismo, mas a gente precisa lembrar que também em governos democráticos nós precisamos também fazer com que o governo também cumpra seu papel de proteger a população, de ter um bem-estar e ter saúde. A tese número 8, meio que eu falei com a tese número 7, que é a culpabilização individual. É esse sentido que a gente vai ter de que passa fome quem quer, não se alimenta bem quem não quer, porque basta você ir no mercado e você cozinhar que você vai ter sua comida, só que a gente também tem esse problema de que
Quanto mais se trabalha, menos se tem tempo para poder cozinhar. E nessa coisa de você tentar economizar, muitas das vezes você vai para alimentos que nem são alimentos e são alimentos ultraprocessados. Ou pior ainda, que você fica apenas em delivery, ou que você não vai se alimentar. Então, a alimentação, ela também é provocada por fatores que se colocam como a culpa fosse do indivíduo. Então, a culpa não é do governo que não garante para você alimentos frescos, não importa onde você vive, e sim é de você que está pedindo iFood demais. A tese número 9 seria do que a gente tem da facilitação dos alimentos ultraprocessados. Os alimentos ultraprocessados, eles vão ter esse nome porque eles nem são exatamente o que teríamos com alimentos, mas eles são variações químicas que vamos ter que se colocam como alimentos. A gente tem tanta gama de salsicha, salgadinhos, que vão ser esses tipos de alimentos que vão fazer com que sejam um alto teor de açúcar e de sal, que vão prejudicar enormemente a alimentação de uma pessoa, fazendo com que ela não tenha nenhum valor nutricional para poder conseguir acessar aquele tipo de comida e que muitas das vezes se junta com a ideia dos desertos alimentares, que é aquele único tipo de alimento que a pessoa tem. Ou se não, aquele é o único que ele tem dinheiro para poder acessar, fazendo com que ele fique encurralado. E a tese número 10 vai conversar com a tese número 9 e a número 8 e dos desertos alimentares, que é a desigualdade econômica. Se no mesmo sentido que eu estava falando para você, de que é o único acesso que as pessoas têm são os alimentos ultraprocessados e temos esses desertos alimentares e se coloca a culpa no indivíduo, nós ainda precisamos ter essa ideia de que quando se coloca a culpa nesses indivíduos, não se olha para a desigualdade econômica do preço do que temos os alimentos. Para muitas pessoas, aumentar R$2 um produto não faz a menor diferença. Para outras pessoas, é uma decisão de ter que escolher um produto ou outro produto. E aqui eu estou sendo muito generoso em falar R$2, porque para quem consegue ir para o supermercado toda semana, tá percebendo que não é R$2 o aumento do que a gente tem de produtos. Então é perceber que sim, a desigualdade econômica, ela é um fator que impulsiona esse problema. E aí muitas pessoas ficam pensando que apenas a culpa é do indivíduo que não quer comprar outro produto, ou se não, que ele prefere comprar um salgadinho do que comprar uma cesta de vegetais. É aí que tá. Qual que é o valor que a gente tem sendo colocado? Será que o Ministério não pode fazer nada em relação a isso? Será que não é proposital? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Fica aqui, então, algumas teses possíveis para você poder utilizar nesses temas de redação. Vale lembrar que, assim como eu disse para você, nesses tipos de temas podem ter variações como a gente ter de insegurança alimentar, de ter também a relação que a gente tem dos desertos alimentares ou alimentos ultraprocessados. Então aqui eu coloquei uma ideia mais geral, colocando os temas que poderiam ser trabalhados. Mas eu quero saber de você também de que tese você usaria. Escreve aqui nos comentários, por gentileza. E caso você queira ver mais vídeos a respeito desse quadro que eu faço de 10 teses possíveis, tem uma playlist aqui, a qual eu falo de outros temas. Eu já falei sobre temas como nazismo, já falei sobre homofobia, transfobia e que inclusive eu vou colocando para você essa ideia tanto das teses que você pode utilizar e inclusive também com essas ideias de como os temas cairiam para você poder ter uma boa noção de como trabalhar os temas. Ou se não, você queria saber como que esse tema poderia ter caído de alguma forma em algum vestibular. Teve já o Enem 2022 PPL, o qual teve um tema muito parecido, que era medidas para poder enfrentar a recorrência da insegurança alimentar no Brasil, que tem esse vídeo ao qual eu explico para você tanto as ideias que poderiam ser trabalhadas, os textos motivadores que eu leio e analiso, e até erros possíveis e sugestões de repertórios. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!